A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui que vos fala é o pastor Diego Marciano e eu estou abrindo esse vídeo aqui para falar com todos os irmãos, com todos vocês que estão sintonizados conosco nessa programação agora, neste vídeo, nosso canal de YouTube. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Estamos aqui na cidade de São José do Norte. E dentro do possível estaremos sempre colocando alguns vídeos para que a gente possa meditar na palavra de Deus. A presença de Deus, ela é insubstituível. Não há condições de uma pessoa fazer a obra do Senhor se a presença de Deus não estiver com ele. E ao longo dos anos, o Evangelho e alguns pregadores do Evangelho vêm se mostrando um pouco fora da direção de Deus, saindo um pouco do paradigma da visão de salvação. Hoje o Evangelho é deturpado, alguns ministérios são extremamente liberais e não agregam na sua igreja a questão dos usos e costumes e a questão de uma ética, de uma conduta, de uma postura no ministério. Eu quero aqui falar com os irmãos e pegar uma das revistas que nós temos aqui de escola bíblica, da editora Ramo da Videira, Modus Vivendi do Cristão. A forma e a conduta e a postura em que o crente deve seguir na obra do Senhor. Está aqui uma das revistas da editora Ramo da Videira, Avenida Farrapos, número 312, anexo 1, CEP 90-220-000, bairro Floresta, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E alguns temas aqui foram abordados, algumas visões foram abordados na escola, a qual um dos escritores aqui da revista é o pastor Humberto Schmidt Vieira e também o pastor James Schmidt Vieira, que é seu irmão, que são os autores da editora Ramo da Videira. E esse trabalho é um trabalho abençoado e no tópico 1 fala sobre o modus vivendi do cristão. A forma que o crente deve viver, meus irmãos. Eu queria que vocês que assistissem esse vídeo, vamos botar no nosso canal do YouTube, pudessem procurar na Bíblia Sagrada esses temas, esses assuntos, e aplicasse na sua igreja, meus irmãos. Aplicasse na sua denominação esse tipo de visão, para que haja a maior santidade dentro do seu ministério. Então, o modus vivendi do cristão, o texto áureo, eu quero fazer a leitura do texto áureo, essa é a lição número 1 dessa revista, Modus Vivendi do Cristão, Jovens e Adultos, lição número 1. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-nos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1,15, né? Vamos ler de novo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-nos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro 1,15, né? As leis biológicas, o primeiro aspecto, as leis biológicas. Primeiro nós vamos falar, meus irmãos, meus queridos companheiros de caminhada, evangelistas, presbíteros, pastores, a sua denominação, a sua igreja, seu ministério. Não pregamos a placa, pregamos
a palavra do Senhor e a cultura evangélica da sã doutrina. A palavra latina modus tem o sentido de modo, maneira, procedimento. Já a palavra vivendi significa de vida. Então podemos, portanto, definir o modus vivendi como o conjunto de ações e reações habituais em uma pessoa frente às situações da vida. Há basicamente 5 elementos que determinam essas ações e reações, os quais estudaremos nessa lição. Lição número 1, o modus vivendi do cristão, as leis biológicas. Convencionamos chamar de leis biológicas o elemento interno fisiológico que está presente tanto nos homens como em todos os animais, e que nos animais assume total preponderância. A forma de alimentação dos animais herbívoros e dos carnívoros, por exemplo, não é um fruto das suas escolhas voluntárias, mas uma determinação de suas naturezas. E essa definição não é por acaso. Toda a sua estrutura fisiológica foi feita para ser compatível com essas escolhas. Então, tudo se encaixa, meus irmãos. Tudo é compatível com a visão, com o propósito de Deus. Então, o propósito de Deus ele está acima de todo o propósito humano, Então, o ambiente onde se vive, a ética, a moral individual, a moral coletiva, o direito, o livre-arbítrio, modificar o ambiente, desafiar e superar os limites impostos pelo ambiente, viver em desacordo com as leis biológicas e em desacordo com o ambiente. Então, existem pessoas que estão fazendo o seu próprio ambiente da forma do seu bel prazer e não estão focalizando a sua visão no propósito de Deus e o ambiente que a pessoa mora. Nós temos que se habituar com o ambiente que nós vivemos, a cidade que nós vivemos, a cultura que nós vivemos, as condições financeiras que nós vivemos, porque hoje em dia tem muita gente sendo prejudicada por estar dando passo maior que a perna, existe um ditado, Estão caminhando mais, estão querendo manter uma aparência, irmão. Estão querendo mostrar algo que não tem condições de bancar, não tem condições de viver. E o crente ele tem que aprender a viver com aquilo que ele tem e trabalhar passo a passo, galgando e conquistando novas histórias, novos projetos e também no aspecto financeiro e no aspecto de emprego também, que Deus possa proporcionar uma visão para que nós possamos entender a ética e a conduta do obreiro, do ministro, para que ele não saia da ordem das coisas. Número 3, a ética. A ética é a ciência que valora, isso é, emite juízo de valor às ações ou omissões, estabelecendo o que é certo e o que é errado. Os valores éticos serão determinantes para influenciar que decisões serão tomadas pelo indivíduo diante do seu livre-arbítrio. O apóstolo Paulo chega a ponto de dizer que tudo posso, mas nem tudo me é lícito ou nem tudo me convém. Então, existe o livre-arbítrio? Existe. Mas existe uma ética, uma visão de que o homem tem que entender a vida que ele vive, a forma que ele vive, para que ele venha se enquadrar e não venha sair da direção de Deus. A ética é o padrão que deve ser a referência para o modo de vida de uma pessoa. É interessante ressaltar que quando está com a consciência cauterizada em relação àquele padrão ético, ou seja, quando a consciência está inoperante, não aponta para os erros, por ter sido ignorada e sufocada por aquela pessoa. A pessoa age sem considerá-lo. Por esse ter sido
abandonado, não se pensa mais sobre aquela ação, mas se age daquela forma independentemente de uma análise. A ética se manifesta essencialmente de duas formas: a moral e o direito. Então, primeiro, a moral. Podemos distinguir duas classes de moral: a individual e a coletiva. Moral individual. A moral individual é o conjunto de princípios éticos que o indivíduo impõe a si próprio e que então que estão latentes no espírito humano. Romanos 2,14, versículo 15, do 14 ao 15. Pela moral coletiva e pelo direito, conforme vamos ver, o homem procura levar a outros a serem bons. Pela moral coletiva e pelo direito, conforme vamos ver, o homem procura levar os outros a serem bons. Já por meio da moral individual, a própria pessoa busca a benignidade e a bondade. Esses princípios que estão latentes no espírito humano são descobertos pela alma a partir dos princípios éticos que recebeu por tradição daqueles que são seus tutores, da sua própria capacidade de avaliar o que é certo e errado a partir daquele que não gostaria que os outros lhe fizessem, a B, a C, de alguma forma de revelação proporcional pelo próprio Deus. Nós vamos falar sobre a moral, sobre a ética, sobre os bons costumes, sobre uma história para que nós possamos ser vencedores em nome de Jesus Cristo. Amém. Fique na santa paz do